Estende sua mão para cá. Deus, nós estamos diante da Tua presença, pois nós sabemos que só a Tua palavra e só a Tua voz satisfaz o desejo de nossas almas. Então, por gentileza, use a sua filha. Eu não vou colocá-la em Tuas mãos, porque nós sabemos que ela já está. Mas o nosso pedido é que o Senhor use ela com autoridade e graça, a fim de que o Seu nome seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Graças a Deus, motivo de muita honra e alegria, estar aqui conhecendo mais um povo que vai morar juntamente comigo no céu. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, pegue a mesma e localize juntamente comigo o livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Eu tenho uma palavra direcionada da parte de Deus aos nossos corações aqui nessa noite. Enquanto você procura, eu rendo graças ao Senhor por esta rica oportunidade, a qual só Ele nos proporciona. Agradeço o convite do Lazarine, que o Senhor venha ali abençoar grandemente a sua casa, a sua família. Presto minha honra e agradecimento ao pastor desta igreja, que concedeu este altar, que confiou em nós. Nessa noite eu me faço acompanhada daquele príncipe de Deus que já ministrou aqui, Igor Araújo, que hoje é o meu esposo. Deus olhou para ele e disse assim: vou fazer uma bondade com você, eu vou honrar a tua vida. E honrou e deu eu de presente para ele. Depois de muito orar, pelejar bastante, ele conseguiu casar comigo, amém? Brincadeira, obrigado por me acompanhar, meu amor, eu amo você. Você que encontrou, diga: eu achei. Vamos ler para ganharmos tempo. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva, e pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sara. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu viestes e para onde vais? E ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. Amém? Você pode colocar a sua Bíblia no seu assento, mas permaneça de pé. Feche os seus olhos. Eu sei que o Igor já orou, mas é de costume meu orar. Isso, feche os seus olhos. Pai de amor, nós estamos em tua presença e nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. Porque se não fosse os teus cuidados, se não fosse a tua poderosa mão, nós não estaríamos aqui, mas por bondade o Senhor reservou a data deste dia, trouxe a mim e aos meus irmãos a este culto, para ouvir o Senhor conversar aos nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo, toma total direção desta ministração, que a partir de agora não seja mais a Fernanda, mas que seja o teu Santo Espírito a conversar com almas aqui nessa noite. Deus, eu aprendi por intermédio da leitura da palavra, que aonde a tua presença passa, alguma coisa tem que acontecer. Isso aqui não é jargão de pregador, não, Jesus.
Isso aqui é uma verdade absoluta de que aonde o Senhor passa, aquilo que não poderia ser começa a ser, aquilo que era morte começa a gerar vida, porque Deus, Tu és a mão forte que levanta quem está caído. Deus, Tu és aquele que traz esperança para o desesperançoso. Espírito Santo, Tu és aquele que entra em famílias, resgata casamentos. Tu és aquele que entra em sentenças e muda todas as coisas. Então, Espírito Santo, como porta-voz Tu aqui nesta noite, desde já eu quero repreender toda a artimanha do adversário, toda seta maligna, todo dardo inflamado, tudo aquilo que não provém de Ti contra esse culto. Espírito Santo, eu te peço, Jesus, passeia aqui no nosso meio, passeia aqui no nosso meio. Espírito Santo, fique à vontade para operar, fique à vontade para sarar, fique à vontade para fazer. Mas eu te peço, Pai, que nenhum deles saiam daqui da mesma forma como entraram. E como eu sempre tenho costume de dizer a cada vez que eu assumo a tribuna, Pai, que a cada encontro contigo, Senhor, retire algo nosso e acrescente algo Teu, e que nessa noite não seja diferente. Amém? Você vai estender a sua mão para o seu irmão e vai liberar o tema da mensagem? Diga assim para ele assim: você... Ah não, você não está no culto. Você tem capacidade para gerar. Se você entendeu isso, se assente glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Me empresta um pouco da sua atenção para esta pequena introdução, para assim você entender o que Deus quer tratar o seu coração aqui nessa noite, amém? A palavra do Senhor aqui em Gênesis, no seu capítulo 16, vai nos contar uma história bastante conhecida, porém rica em detalhes. No capítulo 15, Deus demonstra a sua fidelidade para com Abraão. E agora no capítulo 16, Abrão demonstra a sua infidelidade para com Deus. O cenário que Abrão e a sua esposa e a sua casa está vivendo é um cenário ruim, pois eles têm uma promessa, mas quando eles olham para o lado, eles veem que nada acontece. A dona Sarai é estéril, e sendo estéril, ela não pode conceber, dar à luz. E a promessa é: Abrão, você será pai de nações. E debaixo dessa promessa, Sara olha para o lado, olha para o outro e vê que na vida de todo mundo flui, na vida de todo mundo acontece. E quando ela se depara com a história dela, ela vê que talvez Deus errou de endereço. Porque falar sobre tempo é sempre muito fácil. Conversar acerca do tempo é sempre fácil. Agora, viver tempo, aí é que é difícil. Falar sobre a espera é muito fácil, pois a teoria das coisas às vezes é sempre mais fácil do que a prática. Então falar que consegue esperar é fácil demais. Agora esperar de verdade é que é difícil. O que está acontecendo na casa de Sarai é que ela está vendo o tempo passar. É que ela está vendo todo mundo ter. É que ela está vendo acontecer na vida de todo mundo. Mas quando ela olha para dela, ela vê não, ela vê porta fechada, e ela vê uma promessa que não é concretizada. Então isso começa a entrar no coração de Sarai e mudar o seu comportamento. E mudando o seu comportamento, ela começa a ter decisões precipitadas. E dentro de um belo dia normal, essa mulher talvez está andando dentro de casa e surge uma brilhante ideia. Ela olha para uma das suas servas, uma egípcia chamada Agar. Olhando para essa serva, ela olha para ela e diz: eu acho que essa serva me serve para mais uma coisa. Não só para servir, mas eu acho que ela pode gerar para mim. Você percebe que quando ela olha para Agar, ela não olha Agar como alguém que tem potencial para gerar. Ela olha para Agar como alguém que tem potencial para gerar para ela.
ela olha para Agar e diz: ela me serve para alguma coisa. Eu vou colocar essa mulher para gerar aquilo que eu não posso e aquilo que eu não tenho. Mas, gente, eu estou falando de uma mulher que não tem nome. Eu estou falando de uma mulher que não tem história. Eu estou falando de uma mulher que não tem voz. Eu estou falando de uma serva que só estava ali para servir, que estava o dia todo talvez pelos cantos da casa, que talvez passava o dia todo obedecendo ordens, lavando louça, varrendo casa, mas mesmo assim alguém olha para ela e vê que ela tem capacidade de gerar. Talvez não da forma que ela queria, mas alguém olhou para ela e viu: ela não tem somente capacidade para servir, mas ela também tem capacidade para gerar para mim. Só que quando Sarai coloca Agar para gerar para ela, você percebe que não tem uma conversa. Sarai não chama Abrão, não chama Agar, senta na mesa e diz: ó, você pode fazer esse favor para a gente? Não, não tem conversa. Ela é obrigada. Sabe por quê? Porque Sarai é uma mulher precipitada. E entenda uma coisa: a precipitação sempre vai gerar decepção. Todas as vezes que você quiser tomar decisões à frente de Deus, você sempre vai se frustrar. Você percebe que quando ela chega em Abrão, ela diz: Abrão, se deite com Agar, porque o Senhor tem me impedido de gerar. Então pera aí, ela está transferindo a responsabilidade de uma coisa que foi ela que fez para Deus. Sara não está colocando Agar para se deitar com Abrão porque Deus disse não. Sara está colocando Agar para se deitar com Abrão porque ela é incrédula, porque ela não acredita, porque ela não tem vida com Deus. A primeira característica de um cristão que não tem vida com Deus é não consultar a Deus antes de tomar decisões. Um cristão de verdade, antes de tomar decisões, vai para o joelho. Aí você vai olhar para minha cara e vai dizer: ai, mas isso é muito antiquada, Fernanda. Isso foi no tempo passado. Não, minha filha, isso é viver sendo pautado na palavra. Antes de tomar decisão, pergunta para Deus. É por isso que a gente tem uma geração que está frustrada. É porque coloca as tuas vontades à frente dele. Mas deixa eu te aconselhar aqui nessa noite: primeiro a vontade dele, depois a sua, porque se não tiver a vontade dele, você vai se frustrar, e tudo que Deus não quer é te ver pelos cantos. Então entenda de uma vez por todas: não é culpa de Deus, você fez porque quis. A gente passa a vida toda transferindo culpa para as pessoas. Síndrome de Adão e Eva. A mulher que tu me deste foi a serpente. E Deus está falando: não, você entrou aí porque você quis. Você está dentro desse relacionamento porque você quis. Você está frustrada dentro de casa porque você quis. Porque quando a ordem foi esperar, você não quis esperar. Aí agora está chorando pelos cantos. Não adianta chorar pelo leite derramado. Sabe qual é a ordem de Deus? Levanta essa tua cabeça, engole o choro e vai consertar o erro que tu cometeu. Eu estou tomada por Deus para liberar uma verdade para você. Chegou o tempo de você amadurecer, mulher. Chegou o tempo de você amadurecer, homem. É hora de arcar com as tuas responsabilidades. Não é culpa de Deus. Deus, ele sempre avisa. De alguma forma ele avisa. Se ele não manda alguém, ele manda algo chamado consciência pesada. Mas ele sempre avisa. Ei, Sarai sabia que era errado. Abrão também sabia que era errado. É por isso que tem como título a infidelidade de Abrão. Sabe por quê? Porque eles preferiram ficar com a voz ele preferiu ficar com a voz da terra do que com a voz do céu. Ele preferiu dar ouvido para Sarai do que dar ouvidos para Deus. E o meu maior problema às vezes é esse: eu não dar ouvidos para o que Deus está me falando. Eu não dar ouvido para o que Deus está me avisando.
Oh, Espírito Santo. Aí eu vou levando a vida como dá. Até aqui eu consigo esconder, não é mesmo? Até aqui tem como levar, não é mesmo? Até aqui está dando para disfarçar. Enquanto Deus está dizendo: eu não quero que você viva uma vida de disfarce. Eu não quero que você viva uma vida com máscaras. Eu quero que você mostre para mim quem você é de verdade. Porque enganar a pregadora, o pastor, o líder é muito fácil, mas enganar a ele não tem como não. Porque ele tem os olhos como chama de fogo que adentra o coração. E se eu te contar que ele sabe o que você fez durante essa semana, tu se anima e dá glória a Deus, ou tu fica envergonhado? Deixa eu liberar uma coisa: tu tem um pai que está vivo e ele cuida dos detalhes da tua história. Para de dar ouvido para a terra e volta a se relacionar com ele. E aí, vai manter o relacionamento com as coisas daqui? Ou vai voltar a se aliançar com as coisas de lá? Quem tem aliança com ele tem promessa. Mas quem quebra aliança com ele também tem promessa quebrada. Sabe por que tem gente que mora no deserto? É porque Deus sabe que se tirar do deserto você sobe o nariz, você muda a personalidade, você para de orar, você para de buscar, você para de jejuar. É por isso que tem gente que permanece no deserto. É por isso que tem gente que escuta a promessa, mas não recebe o cumprimento. Deus está dizendo: para ter cumprimento de promessa é necessário primeiro tomar posição. Primeiro tu se posiciona, depois tu vive o chamado que tu tanto sonha. Primeiro você muda o seu comportamento, depois tu vê a barriga crescer. Porque antes dele dar o crescimento externo, ele tem que mudar quem você é por dentro, para não subir para a cabeça, para não mudar quem você é. Sarai estava demonstrando: eu sou incrédula, e é do meu interesse se deite com Agar. E a Bíblia diz: ela tomou Agar. Quando a palavra tomar é citada, você vê que talvez Agar não queria. Você vê que ela não teve escolha. Você vê que ela não pôde dizer não, ou até mesmo sim. Você só vê que ela tomou por causa dos seus interesses. E quando ela toma Agar gera. Aí está a Sarai de um lado falando: está gerando para mim. E está Agar do outro dizendo: estou gerando para mim. E Deus lá de cima olhando e falando: nem teu e nem dela, é meu. Não entendi, Fernando. O dom que você tem não é teu, não. Você até fala bem, mas não é teu. A voz bonita que você tem está em você, mas não é tua. O dom da eloquência perfeita está em você, mas não é teu. Essa unção que você carrega está em você, mas não é tua. Não entendi, Fernanda. Deus está dizendo: ei, eu não deixei você gerar para você levantar esse teu nariz e achar que você é o tal. Eu deixei você gerar, é para minha honra e é para minha glória. Porque você não está aqui por mérito teu. Você só está aqui porque um dia Ele olhou para você e disse: eu vou limpar, eu vou lapidar, eu vou mudar. Lembra aí do teu passado, quem você era? Todo mundo olhava para você e dizia: não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Até que um dia o teu pai levantou do trono e disse: eu vou cuidar da história dela, eu vou fazer alguma coisa acontecer. Você só está aqui por causa da mão dele. Diga para o teu irmão: abaixa a bola. Abaixa a bola. Se tu não quiser fazer, Deus levanta outro. Abaixa a bola. Se
Se tu não quiser cantar, ele levanta outra para cantar. Ninguém é insubstituível no reino. Abaixa a bola. Eu sei que tem gente que nem gosta de dar glória a Deus, mas eu não vim aqui para receber glória a Deus. Eu vim para pregar uma verdade absoluta, e a verdade é, minha filha, você está se achando demais. Você não dirigir, não flui, flui sim. Você não cantar, não flui, flui sim. Você não pregar, não vai, prega sim, dá para fluir sim. Abaixa a bola. Não é teu, é dele. Não é para você, é para ele. Isso aqui que você está fazendo aqui não é para o homem, é para ele. Quando você se disponibiliza a fazer algo para o reino, não é para o homem, é para ele. Então você quer o conselho? Para de esperar aplauso da terra. Ai, para de esperar reconhecimento humano. Mas Fernanda, não me dá uma oportunidade. Não olham para mim. Deus está dizendo: continua servindo. Continua servindo. Porque quando você se disponibiliza para cuidar das coisas dele, ele se levanta para cuidar das tuas pendências. A ordem dele é: permanece. Permanece. Vou botar para gerar para mim, porque eu estou precisando muito. Você percebe que os interesses de Sarai é tão grande que ela machuca alguém que não faz parte da história dela. Ela machuca alguém que não tem culpa do que ela está passando. Sabe como que você se cura trauma? Não é fugindo do trauma, não. É encarando o trauma. Sabe o que Deus me disse? O porquê dessa mensagem? Porque Ele deixou claro para mim que tem pessoas aqui que têm traumas do passado escondidos aqui no presente. Você vai deixando passar e vai tapeando com um sorriso. E sabe o que Deus está dizendo? Por que você está fugindo daquilo que eu mandei você encarar? Para de sangrar em cima de gente. Para de ferir pessoas. Sabe que as coisas não vão bem para você? Sabe que a maré não está para peixe para tua casa? A gente chega na igreja todo pancurrão, não quer falar com ninguém. Deus está dizendo para você: hoje eu quero tratar desse teu trauma. Fernanda, no passado eu fui traída, eu entendo. Mas você já se olhou no espelho? Bola para frente, minha filha. Fernanda, no passado eu fui abusada, eu entendo. Mas por que hoje você não se levanta e vai procurar uma ajuda? Fernanda, eu tenho depressão, eu entendo. E sabe o que Deus está dizendo para você? Também tem cura para essa tua depressão. Procure ajuda, mas não deixe para lá aquilo que você tem que resolver hoje. Deus está dizendo: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se permita viver o novo de Deus. Se permita deixar na cruz o que passou. É novidade de vida que Deus quer te dar. Mas só tem como viver o novo de Deus quando eu abandono as coisas velhas. Só tem como viver uma nova vida quando eu deixo para lá as práticas antigas. H agora ela vai gerar. E quando a H está gerando, a barriga começa a crescer. E a dona Sarai está irada. Ela está com muita raiva. Que ela está olhando uma serva agora tendo desejo. Ela está olhando agora uma serva que só servia para servir, agora com dona coluna e fazendo menos as coisas em casa. Então agora começa a pesar a atitude dela. E ela começa a sentir ira do que ela fez. E aí ela vai botar a culpa em Abrão. Ô Abrão, eu coloquei essa mulher para se deitar com você. E agora ela se virou contra mim.